a boca do peixe aqui na cabeça deles e tem ele como corpo, como peixe aqui, ó, parecendo uma Pedrosa, sereia. compartilha sua tela melhor, para ver se aparece para mim, Pedrosa. É, aqui tá Aí, aparecendo achou, aqui, beleza, agora veio. ó, entendeu? Que você tinha pedido, eu ampliei aqui, só acho que ela não aparece maior. Então, é isso daí. Não, mas está perfeito, já deu para ver. Então é só isso para acrescentar isso aí, que isso realmente existe, o que eles chamavam de Dagon, não é? É esse daí que vem o símbolo do peixe, não vem nada a ver com Jesus. Jesus não usou mitra, não usou símbolo de peixe, nada disso. É isso que tem que ser dito. Obrigado pela oportunidade. Eu vou fazer um detalhamento melhor, né, sobre a questão de Dagon, né, mais à frente, mas o símbolo do peixe, né, em Dagon, né, era conhecido antigamente como o símbolo do pescador, tá? Não estou querendo dizer com isso que quando a Escritura, quando Cristo fala para os apóstolos que eu vou transformar vocês em pescadores de homens, que Cristo estava ensinando alguma teoria, alguma coisa de Dagon, tá? Por favor, vai ter um monte de gente na internet dizendo para vocês que foi por causa disso, mas não é, tá? Não caia numa besteira dessa de acreditar nisso, tá? Tá, parte de baixo, tá? Vocês vão reparar uma coisa aqui que é a serpente. É uma naja, né? Vista de costas, tá? Agora vocês vão ver uma coisa na imagem que todo mundo viu no casamento, mas não reparou. Observa do lado esquerdo o sacerdote da família real. Repara na roupa dele. É uma naja. Para quem não percebeu, se alguém perguntar, obviamente eles vão negar, mas é a naja. Aquilo ali tem um simbolismo ali gigantesco, tá? A naja, ela foi usada, né, nas famílias reais egípcias, tá? Por um motivo simples. Acreditava-se que a serpente representava a sabedoria em várias sociedades secretas. Depois eu vou detalhar isso melhor. Por que eles admitiram dessa forma? Porque foi ensinado, existem escritos falando sobre isso, né? Que a serpente, né, ela representa a sabedoria, porque no momento em que a serpente decide ou se oferece, né, ou decide ser usada por Satanás, né, para que Satanás consiga entrar nesse mundo, né, eles mostram que a serpente usou de sabedoria. E eles ainda usam uma passagem da Escritura dizendo que quando a Escritura diz que tem um comentário, né, de Deus falando com seus anjos, né, falando agora eles conhecem a diferença entre o bem e o mal, né, são iguais a nós. Quando isso está escrito dessa forma, eles usam essa passagem para dizer que Deus estava escondendo esse conhecimento da humanidade, porque ele não queria que a humanidade fosse igual a ele. Tomem cuidado com esse tipo de interpretação, que isso daí vem diretamente das sociedades secretas, vem diretamente do satanismo, é pregado por todo mundo. Cuidado com esse tipo de interpretação. Não foi isso que aconteceu. O homem, ele estava sendo preparado para ter esse conhecimento. O que Satanás fez foi fazer o homem desejar esse conhecimento antes do tempo. O homem não estava preparado. E com isso, ele acabou fazendo semelhante ao que Esaú fez com Jacó. Para quem recorda da passagem, Esaú ele não deu valor à primogenitura que Deus dava a ele por direito. Jacó veio e tomou. Não estou dizendo que Jacó está fazendo o papel de Satanás. Por favor, gente. Estou só usando uma ilustração, tá? Como Adão e Eva foram enganados, eles acreditaram que o que a serpente estava falando para eles era mais valioso do que o que Deus tinha passado para eles. E nisso daí eles foram enganados, abriram a porta e Satanás passou a ser o dono de tudo que Deus tinha dado para Adão e Eva.
tá? Então, voltando aqui ao assunto, isso é uma naja, tá? Linhagem da serpente, tá? É um termo muito antigo. As primeiras sociedades, né, secretas lá da Suméria tinham nomes semelhantes à linhagem da serpente, ordem do dragão. Para quem não sabe, tá? O dragão, ele é uma serpente evoluída, tá? Para quem não sabe, o conceito de dragão, né? Ele é um réptil mais forte, evoluído, tá? Então, quando você escuta o termo ordem do dragão, linhagem da serpente, é a mesma coisa. São os descendentes dos antigos que faziam parte dessa linhagem. Ou, como os satanistas gostam de falar, né, aqueles que tinham sangue bruxo. Tá? Então, Príncipe Charles revela ser iniciado na Ordem do Dragão e declara ser parente de Drácula. Bem, parece coisa de história em quadrinho. Quem quiser, é só entrar no YouTube e digitar a mesma frase. Tá? Entra no YouTube, entra no Google, digita a mesma frase. Parece coisa de história em quadrinho, mas não é. Não é. Para quem conhece a história de Vladislau, ou Conde da Transilvânia, não tem nada a ver com essa imagem que eles pintaram desses filmes de Hollywood, não tem nada a ver com isso. O que ele era um sacerdote pagão que realizava rituais de carnificina e beber sangue, comer carne humana de gente viva. Ele fazia esse tipo de coisa. Tá? Ele pegava os aldeões que ficavam na cidade em volta do castelo dele à noite e fazia os rituais dentro do castelo com eles. Ele era um satanista. Tá? Ordem do Dracúlia, Ordem do Dragão, era a ordem a que pertencia esse Vladislau, né? Ele pertencia a essa ordem. E para quem não sabe, ele é um parente direto da família real. Tá? Esqueçam os filmes, esqueçam a ficção, tá? Vamos estudar a história. Isso é real, aconteceu mesmo, tá? Para quem não sabe o que é vampirismo não é igual os filmes apresentam, tá? Oh, o vampiro voa, o vampiro faz isso, o vampiro... Esquece isso. Vampirismo é vamos chamar assim, de uma categoria dentro do satanismo que foca no beber sangue, para se conseguir vida prolongada, ou juventude por mais tempo, ou viver muitos anos. Lobisomem é comer carne humana. Para quem não sabe, lobisomem é coisa de filme, você tá brincando, tá igual uma criança. Gente, por favor, vai estudar, tá? Vai estudar. Isso é filme. Uma das coisas que os satanistas fazem muito bem é criar uma história fictícia por cima da história verdadeira, para que você não saiba qual é a história verdadeira. Isso eles fazem muito bem. Então, vamos estudar, vamos correr atrás, tá? Isso devido à sua iniciação nos mistérios do vampirismo draconiano. É o mesmo conceito, né, do antepassado dele, tá? Todos eles têm os seus rituais de beber sangue e comer carne humana, tá? Isso aí essa é a diferença entre que eles criaram, né? Entre vampirismo e lobisomem, né? Um come carne humana, o outro bebe sangue. Para quem não sabe, existiu um grupo de elite na época do nazismo, né? Que ele foi criado com o objetivo de matar aqueles alemães que eram prefeitos de pequenas cidades, né, que já estavam dentro do território conquistado pelos aliados e tinham se rendido aos aliados. Então tinha um grupo de elite chamado de grupo lobisomem ou alguma coisa parecida, que ele era usado para atacar durante a noite e matar esses que tinham aceitado ficar do lado dos aliados. Mas eles bebiam carne humana, bebiam sangue? Não, não é essa a ideia. O que eu estou querendo apresentar para vocês é que, como os nazistas eram ocultistas, eles usavam termos e nomes para definir o posto de todos, para definir a hierarquia, para definir grupos de assalto e assim por diante, entendeu? Depois a gente vai detalhar algumas coisas aí, vocês vão poder ver também, tá? Vamos falar um pouquinho da capa de Akan. Eu fiz uma menção nos últimos vídeos, mas eu não detalhei muito. Eu comentei com vocês que a capa de Akan
muita gente achava que só porque Acã tinha desobedecido uma ordem, Acã tinha trazido maldição sobre Israel, ou tinha despertado a ira de Deus por causa disso. Deus, quando pede uma coisa, tem motivo, tá? Acã, ele não levou uma simples capa para dentro da tenda. Nenhuma capa babilônica entrava dentro da... era fabricada ou tecida, né? Sem o simbolismo da Babilônia nela. Até porque isso era um marketing da época. Eu vendia os produtos da Babilônia para o mundo. Então, os produtos da Babilônia para o mundo tinham que ter a marca da Babilônia, que eram os seus deuses, os rituais de magia e tudo mais, era colocado na capa, tá? A capa de Acã está no próprio sistema de todas as igrejas, com todos os seus rituais e costumes. Algumas capas realmente têm símbolos antigos mesmo, outras têm símbolos que pouca gente consegue entender, tá?